custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou um relatório mostrando que a tendência de criação de postos de trabalho no Brasil no final de 2021 já dá sinais de perder fôlego. No último trimestre do ano passado, o número de horas trabalhadas no país ficou 1,7% acima do patamar que existia quando a pandemia começou ali em março de 2020. E já no primeiro trimestre desse ano, o resultado continua sendo positivo, mas 1,6% acima dos patamares pré-pandêmicos. Isso mostra que aquela recuperação que ainda era insuficiente para o tamanho do tombo que o Brasil levou no mercado de trabalho já começa a dar sinais de que não vai prosseguir e que seriam necessárias novas medidas para estimular a criação de emprego, Patrícia? Não há dúvida, Glauco, exatamente isso que o estudo aponta, né? Esse estudo que a OIT divulgou, trata-se do relatório Panorama Laboral para a América Latina e Caribe. Ele é produzido desde 1994 e olhando para a América Latina como um todo, para a região, né, a identificação de que essa é a pior crise do mercado de trabalho desde que esse relatório é elaborado, olhando a região como um todo, né? Então, mesmo na região, também avalia-se, né, que a recuperação, o crescimento apontado aí, que aconteceu em 2021, lembrando que teve uma queda brutal em 2020, o primeiro ano pandêmico, ela foi insuficiente para recuperar o mercado de trabalho na região, na América Latina e no Caribe, que também registra aí uma alta desocupação e o aumento da informalidade. Mas se nós olharmos os números da região, nós vamos ver que o Brasil se encontra numa situação ainda mais catastrófica, números ainda mais alarmantes do que a média da região, né? Por exemplo, o crescimento econômico regional de 2021 foi 6%, na média 6%. O do Brasil foi 4,5%, né? E isso se reflete nessa geração de postos de trabalhos. A desocupação da região, ela está em torno de 9,5%. E no Brasil, a nossa taxa de desocupação, ela está acima de 2 dígitos, 11,1%, né? O crescimento que está previsto para a região aí em 2022 é de pouco mais de 2%. No Brasil, as previsões a cada momento elas são revistas sempre para baixo e possivelmente nós não tenhamos nenhum crescimento esse ano, né? Ou muito próximo do zero. Então, assim como na região toda, a crise pandêmica, ela, diferentemente de outras crises econômicas, nós já conversamos sobre isso aqui, ela afetou mais as ocupações informais, né? E o que significou deixar milhões de pessoas sem nenhuma renda. E o que se apurou também nesse estudo foi que entre 60% e 80% dos empregos recuperados foram empregos informais, o que significa dizer que na região, em cada duas pessoas ocupadas, uma está na informalidade. Se nós olharmos aqui para o Brasil, o que nós tivemos também foi uma recuperação, essa recuperação da atividade econômica, ela se refletiu em postos de trabalho mais precarizados e tanto postos com menos horas de trabalho, subocupação,
como a grande parte, mais de 80%, de postos de trabalho informais, né? Além disso, o que nós identificamos, e que também o estudo da ONU identifica na região, mas nós identificamos com maior severidade no Brasil, é o aprofundamento das desigualdades que já demarcam o mercado de trabalho brasileiro, né? Então, assim, a taxa de desocupação, de desemprego geral, ela é de 11,1%, mas quando nós olhamos para a taxa de desemprego dos homens, ela fica em 9,1%, e o das mulheres de 13,7%. Aí a gente olha a taxa de desemprego dos pretos, é de 13,3%. Se a gente olhar também do ponto de vista da distribuição regional, nós vamos ver que a taxa de desemprego do Nordeste, ela é de 15%. Então, essas desigualdades que já existiam no mercado de trabalho brasileiro, elas se aprofundaram, né? Porque são segmentos que historicamente ocupam as ocupações mais precárias, mais informais, segmentos mais vulneráveis, né? Nós vamos também, um dado muito preocupante que o estudo traz é a questão da taxa de desocupação dos jovens, que mesmo com a retomada de 2021 da atividade, essa taxa de desocupação de jovens, ela continua muito alta, né? Tão alta quanto em 2020, no caso da América Latina e Caribe, está em torno de 21%, 21,4%. No Brasil, nós temos o mesmo fenômeno, né? A taxa de desemprego dos jovens, ela também não cedeu, embora não cedeu nem com essas ocupações mais precárias que foram geradas, e ela fica próxima de 23%, né? O que significa, quando a gente olha para esses números, né, com relação à juventude e principalmente às meninas, né, nós estamos olhando para um futuro com pouca esperança, porque numa boa parte desses jovens que estão desempregados, eles têm uma formação e uma qualificação, investiram nisso ao longo da década passada e agora não encontram postos de trabalho. Então, esse desemprego de longo prazo, que é o que nós estamos vivendo no Brasil, ele é muito preocupante, porque leva as pessoas à desistência, ao desalento, né? Então, quando se pensa em qualquer projeto de recuperação, esse projeto fica mais difícil de ser implementado, porque existe aí uma desilusão, e desilusão na nova geração para o país pode significar um comprometimento aí do desenvolvimento desse país, né? Caminhando aqui para as conclusões, o estudo aponta, e a gente também vem apontando isso, inclusive as centrais sindicais elaboraram um caderno de propostas. É necessário adotar uma agenda mais ampla de políticas de grande alcance, centrando aí na questão da criação, da geração de emprego de qualidade, de emprego formal. Então, é preciso uma atuação muito contundente, o mais rapidamente possível, para que a gente consiga reverter essa tragédia que nós estamos vivendo no mercado de trabalho regional e, mais especialmente, no mercado de trabalho brasileiro.
Existe essa tragédia da queda, do aumento do desemprego, Patrícia, sendo que a gente já vinha com a criação de postos de trabalho que não eram de qualidade. Os dados sistematizados pelo próprio Diese a partir da PNAD contínua mostravam isso, né? Com uma queda do rendimento médio do trabalhador. Se a gente for pegar, por exemplo, o primeiro trimestre de 2022, o rendimento médio real foi 8,7% menor que o do mesmo trimestre de 2021, sendo que no ano passado a gente teve o menor rendimento médio real desde 2012. Então, o que já era ruim está ficando ainda pior, Patrícia. Exatamente. O que a gente sempre comenta aqui é que a gente vive uma crise dentro de outra crise, né? Então, a gente vinha numa crise econômica severa e não era uma crise inexorável, é uma crise a partir de escolhas políticas que foram feitas desde 2016, que aprofundou, então, ela aprofundou esse contexto do mercado de trabalho, né, essas consequências no mercado de trabalho. Então, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, tudo isso transformou os postos de trabalho em postos de trabalho muito precários. A gente já vinha sem crescimento econômico, né? A gente vinha numa estagnação e a crise pandêmica chega no Brasil já com o Brasil numa situação muito complicada em termos de mercado de trabalho. Exatamente isso que você apontou. Nós já vínhamos com a queda da formalização, dos empregos formais, a geração de postos de trabalho muito precários, uma subocupação por insuficiência de horas enorme, muita flexibilização, consequente queda severa na renda dos trabalhadores e trabalhadoras, e a crise aprofundou todas essas mazelas que a gente já vinha vivendo. Então, quando a gente olha e diz, olha, a taxa de desemprego, a atividade econômica está mais ou menos nos patamares pré-crise, significa dizer que a situação está muito ruim. E ela não está exatamente igual, porque a precarização se aprofundou, assim como as desigualdades, quando a gente coloca a variável de gênero, a variável de faixa etária, a variável de raça, cor, aí e a própria regionalização, nós vamos ver que a situação que já era ruim em 2019 e não estávamos em crescimento, é bom a gente retomar isso, não tinha nenhum indicador que apontasse que o Brasil estava retomando o desenvolvimento e o crescimento econômico. A situação hoje é ainda pior do que era 2019. E vai ser necessário, na verdade, discutir a criação de políticas de criação de emprego e renda, né, Patrícia? Porque o mercado, por si só, não vai conseguir fazer essa recuperação tanto da geração de empregos quanto da recuperação do rendimento médio dos trabalhadores. Não tenha dúvida. O crescimento econômico, ele é uma condição para se discutir a geração de empregos de qualidade, com melhor rendimento. Mas ele é absolutamente insuficiente, não é natural. É preciso que haja políticas públicas com intencionalidade de gerar empregos de qualidade e melhorar o rendimento. Então, a retomada de políticas como o da valorização do salário mínimo, ela é muito necessária. É preciso discutir com seriedade a questão da redução da jornada, uma vez que nós temos aí uma introdução muito mais acelerada da transição digital, né, dessa automação que acaba, que não só muda a estrutura ocupacional, como também ela intensifica as jornadas de trabalho para quem está ocupado. Então, é preciso discutir a questão da redução da jornada de trabalho com seriedade. Além disso, Glauco, acho que é fundamental a gente
colocar aqui que, em que pese a gente comece a crescer e tenha políticas com intencionalidade de geração de emprego e renda, nós temos segmentos muito grandes, amplos, dos trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem se inserir imediatamente. Então, nós precisamos dar dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras para que num segundo momento a gente consiga discutir de fato emprego de qualidade. Então, é preciso a gente pensar numa renda básica universal que dê dignidade, para que as pessoas não aceitem qualquer posto de trabalho, qualquer emprego, né? É disso que se trata. Então, quando você não tem opção, que a sua opção você topa fazer esse trabalho que não é digno, que não tem condições, que é altamente explorado. Se a sua outra opção for morrer de fome ou seus filhos passarem fome, você vai aceitar esse trabalho. Então, nós precisamos resgatar a dignidade da classe trabalhadora brasileira, e o caminho de imediato é a questão sim uma renda básica que equalize essa situação. Patrícia, queria agradecer demais a sua análise e suas explicações aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Até, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.